Boa noite pessoal, boa noite, como é que estão? Tudo bem? Retornando aqui com a live depois de alguns meses parados, né, em função de algumas situações particulares, em função de algumas questões de ordem particular mesmo. Bom, então fico muito feliz de vocês, de poder retornar aqui nesse bate-papo que a gente tem sempre aos domingos. Vou continuar fazendo sempre aos domingos. Então, eu estou vendo aqui o pessoal já entrando. Vão deixando aí os seus comentários, dizendo de onde vocês são. Sejam bem-vindos. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. A gente não estava fazendo mais essas transmissões ao vivo, mas agora a gente está retornando. Então, o que eu peço para vocês, deixe seu boa noite, deixe de onde você é. Renata, oi Renata, Gláucia, tudo bem Gláucia? Deixe aí de onde vocês são, vão dizendo seu boa noite, dizendo de onde vocês são, que nós estaremos aqui, à medida do possível, tentando dizer um retorno de boa noite, né? Oi Marcelo, Marcelo que está sempre com a gente, estou retornando Marcelo, tudo bem, como é que tá? Maria Luísa, tudo bom Maria Luísa? Seja bem-vinda. Carlos, tudo bom? Oi Rosana, boa noite, tudo bom? Vou dizendo aí de onde vocês são, pra gente só saber de onde vocês são. Deise, tudo bom Deise? Oi Andréia, tudo bem? De Catanduva, conheço Catanduva, Vera. Oi Eliane, que bom você estar aqui com a gente. Esse retorno aqui nosso às lives. Portimão, Carla. Oi G, tudo bom? Boa noite. Boa noite, oi Antônia, tudo bem? Ana, que bom, minha querida, tá vendo? Retornei. Márcia, Tassiane, São José dos Pinhais, Andréia lá de Osasco, oi Lilian, tudo bem Lilian? Tereza, oi Cida, lá do Rio de Janeiro, Cida, seja bem-vinda. Jota, o Jackson, lá de Natal, né? São José dos Pinhais, Alexandre, tudo bem? E Eline, a Bia, né? Era a Bia na verdade, né? Rejane, sejam bem-vindos aqui à nossa transmissão. Marcela, que é lá de Novo Horizonte, a Carmen, oi Mercedes, tudo bom? Gilmar, sejam bem-vindos à nossa página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Oi Mara, tudo bem Mara? Bom estar aqui com a gente, que bom tê-los conosco, né? Estamos retornando com as lives. Então sejam bem-vindos aí ao grupo, né, que acompanhava as lives o ano passado. A gente fez aqui cerca de umas 30 lives, até mais, até um pouquinho, todo domingo aqui com a gente. Sandrinha, tudo bem? Da Suíça, Sandra, olha que legal. Fátima, Aparecida, Ana Cleia, Cássius, olha, 3 de maio, Cássius, Rio Grande do Sul, que bom. Pessoal do Sul sempre presente aqui, Maraísa. Oi Cleide, tudo bom? Cleide da capital, São Paulo, Nice, Leni, de Minas. Que bom tê-los aqui conosco. Nossa, vocês não imaginam a alegria de ter vocês aqui com a gente. Marise lá de São Vicente, boa noite Ana Terezinha. Edson, como é que tá? Miracatu aí. Lucila, Mara, ei Mara, estamos aqui gente. Mara tá com a gente esse ano no nosso grupo de apoio terapêutico, seja bem-vindo ao nosso grupo. Alessandra lá de Lisboa também, ó, a terra da Ana, a Ana tá aí, tá ouvindo a gente também. É isso pessoal, então sejam bem-vindos. A gente tem sempre, para quem nunca entrou aqui nessa live, é assim, a gente sempre tenta, tenho formação em psicanálise e trabalho na Associação Espírita Mensageiros de Luz. Olha só o pessoal desejando boas-vindas, que bom pessoal, fico feliz. Né? Fico feliz, muito, muito agradecido, gratidão eterna por vocês estarem aqui comigo essa noite, dividindo esse tempinho de domingo à noite aqui comigo. Muito bom, né? Então eu estava dizendo assim, quem não conhece as lives, a gente tenta sempre misturar um pouquinho da psicanálise, tenta trazer sempre um pouquinho da doutrina espírita ali, aliando junto, caminhando juntos para que a gente possa fazer um bate-papo. Na verdade a gente fala live, mas é um bate-papo aqui com vocês, certo? Nós estamos também no YouTube, lá no canal da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então sejam bem-vindos. Então olha só,
Eu tô com um pouco de gripe, tá? Então, as tosse, talvez, a voz talvez seja um pouquinho diferente, né? Mas vamos lá, né? Olha só, o tema de hoje, já viram lá qual que é o tema de hoje? Cuide dos seus achados e esqueça os seus perdidos. Olha só, cuide dos seus achados e esqueça os seus perdidos. O que será que estou querendo dizer com isso, hein? Cuidar dos seus achados, né? Esquecer os seus perdidos. Porque assim, viver implica em inevitáveis perdas e ganhos. A gente está perdendo e ganhando o tempo todo, não é isso? E ambos vão ter uma importância extremamente significativa para a gente, para o nosso amadurecimento moral, para o nosso amadurecimento pessoal, para o nosso amadurecimento espiritual, conjunto de coisas. Ellen, boa noite, Ellen, tudo bem? E o que acontece quando a gente não sabe lidar com essas perdas e ganhos que a vida vai oferecendo? Por isso que eu falei assim, eu vou fazer uma live sobre esse tema, perdas e ganhos, né? Cuidar dos nossos achados e esquecer um pouquinho dos nossos perdidos, né? No entanto, o que acontece? É muito difícil a gente aprender a lidar com os aspectos negativos e que vão incomodar os nossos caminhos. Por quê? Porque parece que tudo de negativo vai ficando aqui, não é? Se eu falar assim para vocês, olha, tragam à tona lembranças boas. A gente vai ficar pensando. Mas as ruins, elas fazem assim, estão lá, né? Estão lá fixadas na nossa mente. Elas não saem. Parece que elas estão fixadas assim de forma indelével, ou seja, parece que a gente não consegue apagá-las. E a gente vai ficando o quê? Ela vai nos perseguindo enquanto a gente vive. Essas memórias ruins, esses perdidos, essas perdas que a gente vai tendo ao longo da vida, elas se fixam na nossa memória e lá ficam. E enquanto a gente não consegue assim digerir esses obstáculos assim com lucidez e maturidade, ressignificando, que é a palavra de ordem de hoje, né? Ressignificar todas essas perdas, a gente nunca vai aprender. Nós nunca estaremos preparados assim para absorver com todo prazer os aspectos positivos que vão circulando diariamente em nossas vidas. A gente se prende tão intensamente à perda que a gente esquece do bom. A gente se prende tão ao ruim que a gente esquece do bom. Jesus já dizia o seguinte: a cada dia basta o seu mal. E aí, por que será que a gente então se fixa tanto nos aspectos negativos? Por que a nossa memória ela tem essa tendência de ficar tão presa aos aspectos negativos e esquece os positivos? A gente está tão preso a eles que a gente parece que esquece de que as coisas boas estão acontecendo. E quando eu falo coisas boas, é coisas boas do simples do dia a dia, que a gente se prende tão intensamente às nossas perdas que a gente não dá oportunidade para que a gente observe o bom que está em nós. A gente teima e nós teimamos em nos prender ao que se foi, ao que já não tem mais razão de ser, ao que poderia ter sido. Enquanto isso, a vida vai passando. A vida vai passando lá fora com todas as oportunidades que sempre traz consigo e muitas delas nos estendendo sempre a mão inutilmente. Está lá, oferecendo para você e você não observa essa mão. Você não observa aquilo que vai acontecendo, aquilo que vai construindo do teu lado, vendo. São pouquinhas coisas que vão acontecendo, pequenas coisas que vão trazendo o que é a vida, trazendo de fato o que é a vida. E a vida é constituída disso, de perdas e ganhos. Só que dessa maneira a gente se perde tão intensamente as perdas que a gente fica falando assim, e os ganhos? E aquilo que a gente vai construindo dia a dia?
É aquilo que a gente vai se solidificando em coisas pequenas e transformando a gente por completo, né? Sem que a gente que nos desapegamos daquilo que já se foi. É o seguinte, sem nós nos desapegarmos daquilo que já se foi, é impossível a gente abraçar o novo. Como a gente abraça o novo se a gente se prende ao velho? Responde para mim. Caso a gente fique lamentando aquilo que não deu certo, como a gente vai ter forças para fazer algo que vai dar certo? Hein? É isso que eu pergunto para vocês. Será que a gente... Por que de maneira tão intensa a gente se prende a isso? A gente se prende ao ruim? Será que vocês poderiam me dizer? Né? Lá apontando nos seus comentários, por que a gente fica lamentando tudo aquilo que não deu certo e a gente não tem força para fazer algo que vai dar certo? A gente fica focado lá, né? E a gente vai passando. Lágrimas excessivas, elas acabam o quê? Cegando nossos sentidos, enganando nossa percepção de mundo, retirando todo o colorido da vida do nosso olhar, não é isso? As lágrimas não deixam ver aquilo... Desculpa, gente. Aquilo que a gente precisa realmente olhar, de fato. A gente não observa o colorido da vida. Você fala assim, mas puxa vida, de volta, você está muito otimista, você está muito... Mas o que eu quero dizer com isso? Existem, já estou vendo o pessoal colocando ali, né, a respeito de algumas perdas, principalmente perdas de ordem, como que por exemplo, a perda de um filho, um acidente que vai limitar fisicamente a pessoa, um fenômeno natural, por exemplo, que a gente viu agora lá em Santos, que destruiu tudo, que a gente lutou para obter. Existem tragédias cujas consequências são por demais dolorosas, elas vão nos marcar para sempre. Elas vão marcar para a gente para sempre, que jamais nós seremos os mesmos depois desse ocorrido. Como eu disse, a perda de um filho, a perda dos pais, algo que vai tornar a gente um pouquinho difícil. E aí a gente vai tendo essa relutância em mudar, em saber que a gente vai resistindo ao que vai acontecendo de novo. E esses eventos, o que eu dei o exemplo, a perda de um filho, seja que qualquer tipo de perda, eles são divisores de água que marcam o antes e o depois em nossas vidas. Eles são os alarmes necessários a que acordemos frente à finitude da vida, a pequenez de cada um de nós diante da força do universo e a insensatez do acúmulo de bem em desfavor do de compartilhar, de gerir o amor. Não é isso. Porque repare bem com a sua perda. Analise agora bem uma perda sua. Veja como que você era antes e o que você é hoje, depois dessa perda. Como você está? Como você consegue se compreender e se olhar e se perceber depois dessa perda? Como que você consegue se olhar e perceber que houve uma mudança significativa, que você melhorou, que você cresceu, que você está muito melhor do que você era? Para que possamos passar por tudo que a vida nos reserva, no melhor e no pior, sem nos perdermos em meio a uma noite eterna, vale a gente se preparar enquanto há luz no dia. Ou seja, é o despertar da resiliência. Olha a outra palavra de ordem aí. Ou seja, para a gente não se perder na noite eterna que às vezes se apodera de nós, de nossa alma, vale a gente preparar enquanto há luz do dia. Enquanto há luz do dia, a gente tem que se preparar, desenvolvendo a nossa espiritualidade, desenvolvendo a nossa religiosidade, desenvolvendo a nossa resiliência. Olha quanta coisa boa ela precisa ser trabalhada para que possamos, quando chegar o momento da perda, estarmos prontos
estarmos eretos para que realmente possamos seguir em frente. Apesar da dor, apesar da noite se apoderando de nós, a gente segue. A gente segue firmes e fortes, porque a gente sabe que o Deus que está em nós, Ele nos dá força o suficiente para que possamos enfrentar essa adversidade com extrema resiliência. Sabe o que é resiliência, meus amigos? Resiliência é passar por tudo e ir. Passar por tudo, é um termo da física, né? Nós nos apropriamos desse termo da física para dizer que, olha, a gente pode ser amassado, a gente pode ser massacrado, mas a gente pode voltar, a gente pode seguir, a gente pode ir em frente. E esse substancial, ele vem desse momento de prevenção, desse lidar com a gente, desse lidar com a nossa espiritualidade, desse lidar com esse Deus vivo que há em nós. Leonice, você está dizendo que sofre com a perda do irmão. Você pode ter certeza, Leonice, que todos nós, de alguma maneira, temos nossas perdas. O que a gente não pode é se entregar a essa perda, tornar essa perda algo tão profundo em nós e a gente resistir que algo mudou. Não é? Você perdeu seu irmão, provavelmente muitos amigos aqui devem ter perdido os pais, o esposo, a esposa, o filho. Quantos já não passaram por esse momento? Então, se a gente pensar, estamos todos no mesmo barco, todos passando de certa maneira, enfrentando esses momentos turbulentos. E aí o que eu digo é assim, nos momentos de calmaria, a hora que a gente está tranquilo, é preciso aproveitar esses momentos desfrutando-se com aquilo que a gente tem de melhor. Os nossos achados, os nossos amigos, os nossos familiares, cultivando nossos relacionamentos com as pessoas que serão nosso arrimo, nosso porto seguro sempre que a gente precisar. Vocês entendem o que eu chamo de achados, que é o título lá da live de hoje? Ou seja, esses achados é aquilo que a gente está cercado. Às vezes a gente está cercado de pessoas que nos amam, a gente se dá conta, amigos valiosos, familiares. Ou seja, a gente vale acolhermos com amabilidade a todos que convivem conosco, pois a ajuda, muitas vezes elas vêm exatamente de quem a gente menos espera, de alguém que nem prestávamos atenção. Então confiar em Deus é o princípio básico quando a gente tem esse momento da perda, quando a gente está com a noite instalada em nós, está com a escuridão instalada em nós. É saber que a claridade ela vem daquilo que você cultivou. É um momento onde a sua fé realmente é testada. É um momento onde a sua fé precisa ser provada. É nesse momento. De que maneira? Justamente com todas as situações que vão acontecendo. Nada acontece sem que Deus saiba aquilo, sem que Deus permita aquilo. Então, temos que nos permitir sermos eternos aprendizes em tudo, seres inacabados em formação, abertos à reorganização de pensamento, à reestruturação de paradigmas, ao enfrentamento de verdades, porque às vezes é complicado lidar com verdades, né? A verdade às vezes é dura. Quando eu falo verdade, por exemplo, a perda de um irmão, a perda de um ente querido, isso é uma verdade que eu preciso encarar. A perda é uma verdade. E a não resistência deve ser um fator primordial. Porque enquanto tudo aquilo, o Jung tem uma frase que é fantástica. Ele fala assim: tudo que você resiste, persiste. Tudo que você resiste, persiste. Ou seja, enquanto você
persistir em se lamuriar, se lamentar por tudo aquilo que você vai perdendo e não olhar os seus achados, você com certeza vai se prender e não vai seguir. Não, então vai persistir a dor, vai persistir. Por uma escolha quem? Escolha sua. A perda, qualquer tipo de perda, ela é inerente ao ser humano, ela acontece. Perdas simples, perdas que acontecem no cotidiano. É interessante, ó. Deixa eu contar uma coisa aqui bem rapidinho para vocês. Eu tô voltando, eu demorei um pouquinho para voltar com as lives, porque numa recente viagem que eu fiz, eu fraturei o pé. Tive que ficar 40 dias com um gesso, imobilizado, sem poder trabalhar, sem fazer as minhas funções. A primeira coisa que as pessoas falam para mim, elas falam assim: poxa vida, você perdeu a viagem. Nossa, não deu para aproveitar nada. Não deu para aproveitar nada, né? Porque foi no primeiro dia da viagem, primeiro passeio, eu caí e tive esse problema. As pessoas lembram sempre das perdas. Todo esse momento, tudo aquilo que eu tiro de bom é assim: puxa vida, o que eu aproveitei disso? De que maneira? Eu fui testado na minha paciência, eu fui testado na minha resiliência, eu fui testado na minha tolerância, tudo isso. Mas o que as pessoas lembram, porque elas não me olham, não me veem por dentro, é a viagem que eu perdi. Eu perdi, pronto, acabou, está instalado, aconteceu, acabou. De que maneira eu preciso lidar com isso? Sendo resiliente, tendo o que seguir. Não é fácil. Não é fácil. Sabe o que eu achei? Sabe o que eu achei nesse tempo que eu fiquei? Eu achei amigos fantásticos. Amigos que vieram aqui na minha casa para cozinhar para mim. Amigos que não me deixaram sozinho. Amigos que me enviaram mensagem lá de outro continente, né, Ana? Perguntando: como você está? Como você está? Melhorou? Já está andando? Não está? Olha a preciosidade, olha quantos achados eu encontrei no momento de dor. Eu achando que tinha perdido um monte de coisa. Não, eu não perdi. Muito pelo contrário. Eu encontrei muitas coisas. E sobretudo, eu olhei para mim, que é o maior aprendizado que a gente tem que fazer no momento de perda. É olhar para você. Se encontrar consigo. É redundante? É redundante. Se encontrar, aqui ó, olhar para você. Mas eu não quero. Eu prefiro ver o Facebook, eu prefiro ver o Instagram, eu prefiro estar ali e não olhar para mim. É mais fácil eu olhar para o que está ao redor do que olhar para mim. Evitar, né? Pessoal, deixa eu dizer uma coisinha aqui. Vocês vão colocando mensagem, eu não consigo acompanhá-los, certo? À medida do possível, assim que terminar, eu vou, de repente eu volto, respondo para vocês, tá ok? É muitíssima a participação de vocês, mas eu não consigo às vezes acompanhar, tá? Certo? Então, são muitos comentários, né? O pessoal colocando muito das suas perdas, né? E é isso. A gente vai aprendendo com elas, a gente vai crescendo com elas, a gente vai tornando elas parte integrante de nós, ao mesmo tempo deixando elas aí. É necessário a gente criar uma consciência que seja elástica, flexível frente às mudanças que abalarão tudo o que a gente pensava a respeito das coisas, das pessoas, dos sentimentos. A Rosana acabou de dizer que perdeu a mãe em novembro, não é? Tá difícil aceitar essa separação, Rosana, e realmente é todo um processo a aceitação. Só que se você resistir a essa aceitação, você vai sofrer muito mais. Você vai sofrer muito mais, porque aquilo já está instalado, não é? Já está instalado. Por isso que eu falo da consciência elástica, flexível. Mudou, o que eu faço com essa mudança? Eu tenho que compreender a nossa finitude. E quando eu olho para a finitude do outro que se foi, eu olho para a minha também. Eu consigo me enxergar na minha finitude. É a certeza que nada nessa vida é certo.
nos ajudará a atravessarmos a nossa lida com mais sobriedade, segurança e capacidade de nos reinventarmos a cada abalo de nossos sentidos. Compreende? Isso é resiliência. Isso é compreender, valorizar os ganhos e aprender com as perdas no sentido de reconstruirmos o nosso caminho, mesmo que duras penas. Ele vai eternizará em nossas lembranças tudo aquilo que deverá ser o alicerce dos nossos pensamentos e ações. E quando a gente está disposto a encontrar felicidade, vocês entendem o que é isso? Eu falei meio rápido, mas é assim. Tudo aquilo, as nossas perdas, os nossos ganhos, vão ser eternizados em nossas lembranças. E é com ele, a forma como você vai lidar com ele, é que vai construir a tua felicidade. É sabermos que essa felicidade é um caminho de busca nem sempre prazeroso. Não é? Nem sempre prazeroso. Que vai determinar a qualidade da nossa vida. Junto daquilo que a gente ama. Pois assim, tendo conhecido a escuridão, os caminhos de luz eles serão ainda mais mágicos e especiais. Ou seja, eu passei pela escuridão. Eu compreendi aquilo. Eu estou saindo disso e me tornando muito melhor. O meu caminho de luz que eu vou trilhar vai ser muito mais iluminado, vai ser muito mais mágico, será muito mais especial. Podem ter certeza disso. As perdas e ganhos, elas devem nos conduzir a uma reflexão sobre o que é real e o que é ilusório. Eu já falei sobre isso aqui em live. Se você procurar lá no YouTube, você sabe o que é real e o que é ilusório? Vamos ver o que vocês dizem. O que é real? O que é ilusório? Se eu perguntasse assim, ó, seu filho é real? Ou é ilusório? Seu emprego, ele é real? Ou é ilusório? O que vocês acham? Responda para mim rapidinho aqui, só para a gente ver. Só para a gente ver. Vocês acham que o seu filho é real? Seus pais são reais? O que vocês acham? Estão vendo ali, vamos ver. A gente vive achando que o que a gente vai encontrando, a gente acha que real é aquilo que a gente pode apalpar, aquilo que a gente pode pegar. Vivemos num mundo concreto, mas tudo pode se transformar numa grande ilusão se você se apegar àquilo que é transitório e que um dia irá desaparecer. A Márcia está dizendo assim, ó, meu filho é real. Márcia, seu filho é real no sentido concreto, né? Mas a Eliane está dizendo assim, meu emprego é real. E aí? Será? Ou eles são transitórios? Rosana, o amor é real. Isso sim. O amor que o seu filho, que você sente pelo seu filho, esse é real. Esse não importa o que passar. Ele é real. Agora, família, filhos, eles são transitórios, gente. Eles foram nos dados como transitórios. Está aqui o exemplo bem claro. Se você disse assim, olha, eu perdi meu pai, eu perdi meu esposo, eu perdi meu filho, não são transitórios? Mas o amor que você tinha por eles, isso é real. Isso ninguém tira de você. Então, a gente coloca assim o real às vezes como concreto, aquilo que a gente pode pegar. Mas na verdade, o real é aquilo que a gente pode carregar para sempre. O amor, ele com certeza, ele é real. Não importa se seus pais se foram há 1, 2 anos, há 3 meses atrás, como a Rosana disse. O amor que você sente por eles, os seus pais foram transitórios. Eles se foram. Seu filho pode ser transitório. Mas o amor que vai ficar, esse é real. Esse é real. Esse ninguém vai tirar de você. E nós, da doutrina espírita, temos isso bem claro. Porque a gente leva para a eternidade esse amor. A gente leva para sempre esse amor. A gente leva por 1, 2, 3, várias encarnações.
Se é um amor pleno, é um amor constituído, a gente leva eternamente esse amor. Porque quando damos mais valor ao que é ilusório, nos apegando demais, a gente se apega demais ao que é fundamental e não ao que é essencial. Aí eu venho de novo para vocês. O que é essencial e o que é fundamental para vocês? O que é essencial? Qual que é a diferença entre essencial e fundamental? Se eu falo assim para vocês, o que é real? O que é ilusório? Vocês acabaram de responder. E a gente está trabalhando aqui juntos, né? Estamos nesse bate-papo, vocês falando, não é? E o que é fundamental e o que é essencial na vida de vocês? Eu costumo falar assim, ó, anotem aí. O essencial é aquilo que não pode não ter. O essencial é aquilo que não pode não ter. Então, amizade, lealdade, fraternidade, espiritualidade, tudo aquilo que eu falo aqui hoje, esse é essencial. Isso a gente não pode não ter. A gente tem que ter. Tem que ter. Faz parte da nossa vida. Isso é essencial. O que é fundamental? O que é fundamental? O que vocês acham que é fundamental na vida de vocês? Essencial, respeito ao próximo, Roberto. Exatamente. Ou seja, é aquilo que a gente vai construindo. O fundamental é aquilo que dá fundamento para se chegar ao essencial. Vamos pegar, por exemplo, uma coisa assim, ó. Dinheiro, por exemplo, não é essencial. Dinheiro é essencial. Ele é fundamental. Não tê-lo é complicado, claro, não é? Não ter dinheiro é complicado, mas tê-lo, basta ser só ter dinheiro para ter felicidade? Basta ter só dinheiro para ter felicidade? Não. Ele é fundamental para a nossa vida. Não tê-lo realmente é complicado na nossa sociedade capitalista. Mas tê-lo em si, só ter dinheiro, não vai bastar. Não basta. Não basta. É muito mais do que isso. O essencial, amizade, lealdade, amor, fraternidade, esse é essencial. Esse, como vocês mesmos estão dizendo aí, esse ninguém tira da gente. Se a gente for colocar assim, ó, do fundamental e do essencial, carreira é fundamental. Mas de nada adianta chegar ao topo se você não consegue amizade, fraternidade. Adianta você estar lá no topo e não ter amor da família, não ter amizades. Adianta. O fundamental, ele é apenas uma escada. Todas as vezes que o fundamental te ocupa mais do que o essencial, aí você se complica. Por quê? Porque você dá valor muito mais aos seus perdidos que os seus achados. Entende como que é essa compreensão dos nossos... cuide bem dos seus achados e esqueça seus perdidos. Por quê? Porque a gente começa a dar valor muito ao que é fundamental. Dinheiro, carreira, bens materiais, e a gente esquece do que é essencial. A família, os amigos, os nossos amor, tudo isso, espiritualidade, aquilo que eu falei anteriormente lá na live, dessa construção da espiritualidade, dessa construção daquilo que a gente precisa solidificar em nós. Então, quando nós nos prendemos, nós nos prendemos do que é ilusório, no que é fundamental, e a gente esquece do que é essencial. E aí a gente não fecha ciclos. Por quê? Porque a gente vai se perdendo, vai se prendendo às perdas. Aí a gente não fecha ciclo. A gente não fecha ciclo. Carla, exatamente, o essencial é invisível aos olhos. Boa lembrança, Carla, lá do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Parou, é isso. Quando uma situação ou um ciclo, está falando de encerramento de ciclos, né? Quando uma situação ou um ciclo se acaba, ou seja, quando aquilo que era estável já não pode prosseguir ou não faz mais sentido, é preciso reconhecer que algo mudou definitivamente e que a vida não será mais a mesma. Ou seja, é a aceitação de que tudo está mudando.
Tudo muda constantemente. Eu mudo, você que está aí do outro lado muda, nós mudamos. Os ciclos, eles vão se encerrando. Os ciclos vão se fechando. Para surgimento do quê? De novo ciclo. Se enquanto você não fechar esse ciclo, o que vai acontecer? Vai ficar lá, vai ficar lá, vai ficar lá. Ó, você girando, 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 girando no mesmo ponto, sem crescer, sem se modificar, sem ir para frente, não é? A gente precisa de um tempo para voltar a pulsar de maneira plena, com energia assim, suficiente para fazer frutificar novos movimentos, ideias ou formas de se relacionar. Olhar para os meus achados. Olha aí agora ao teu redor. O que você tem? Você está assistindo a live ao lado da pessoa que você ama? A pessoa que você ama está dormindo ali no quarto? A pessoa que você está numa casa confortável? Você tem acesso à internet? Você consegue visualizar? Se olhe e se veja. Se olhe e se perceba naquilo que você tem, os seus achados. Perceba e olhe com felicidade com tudo aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Porque os ciclos, eles vão se fechando. E abra para novo ciclo. Quando deixamos um ciclo de fato se encerrar, sem pressa, conseguimos voltar à vida mais íntegros, mais abertos. E essas pausas, elas fazem surgir novos hábitos, novos encontros, jeito de fazer coisas, interesses, necessidades, vão surgindo tudo novo. Por isso que eu tenho que fechar esses ciclos. É extremamente importante ter essa pausa para cultivar, experimentar outras formas de viver antes de iniciar um novo ciclo. Se analise, se perceba, veja, novos hábitos, novas pessoas vão começar a surgir em sua vida, certo? E nesse ponto de reconciliação com a vida, porque quando a gente tem as perdas, a gente acha que a vida é complicada, a vida é difícil, aí a gente reconcilia com ela. E os danos gerados por ela, eles já serão mais administráveis. E a compreensão do que realmente é uma maneira mais sábia e saudável de passar pelo sofrimento pode nos ajudar muito, ou seja, você compreender que o sofrimento faz parte, que as perdas fazem parte. Valorizar os achados é meta para nós, para o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual, nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto ser divino do que nós somos. Era isso que eu queria dizer para essa semana, para esse meu retorno. Saber que nós temos os nossos achados e perdidos, mas cuide bem dos seus achados. E vamos esquecendo aos poucos os nossos perdidos, porque eles estão perdidos. Eu não consigo mais lidar com eles. Eles se foram. Simplesmente se foram. Eu queria fechar a minha live de hoje com uma frase que é da Clarice Lispector. Fantástica frase da Clarice Lispector. Ela diz assim, ó: ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. É isso, Clarice Lispector. Ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. Meus amigos, muito bom tê-los de volta aqui comigo. Muito bom vocês estarem de volta aqui comigo nessa live, a gente trocando ideias, ouvindo. Não, como eu disse, não consigo acompanhá-los em todas as mensagens, mas fico imensamente grato por vocês estarem comigo. Se vocês quiserem ver as outras lives, grande parte delas estão lá no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiro de Luz. Você digita lá, Associação Espírita Mensageiro, a mesma que está aí na página, Associação Espírita Mensageiro de Luz, e entra no nosso canal. Está lá assim, Momentos de Reflexão. Lá tem todas as lives quase que a gente
se dispôs aqui a fazer, certo? Nessa reflexão que a gente tem que aprender, olhar, autoconhecimento. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos é bem clara. Autoconhecimento. Autoconhecimento vem para nos melhorar, olhar. Então, sempre, todas as vezes que a proposta dessa live é sempre esse olhar para nós. Seguir lá o que o Livro dos Espíritos traz. Autoconhecimento, nos olhar no nosso sentimento, olharmos em nossas emoções e, sobretudo, aprender a crescer com ela. Aprender a crescer com nossas perdas e aprender a crescer com nossos ganhos. Certo? Gratidão, Mara. Obrigado, Márcio. Pessoal, todo mundo que está aí online, todo mundo que está assistindo. Grato, Ana. Olha, voltei. Ellen, todo o pessoal que está aí, todo mundo que de certa maneira, nós estamos com mais de 200 pessoas online, é muito bom tê-los de volta. Tenham uma semana iluminada, estarei de volta semana que vem estamos de volta aqui com vocês novamente, certo? Sempre aqui, nesse horário, às 19h30, todos os domingos. Estou imensamente grato. Tenham uma semana iluminada, fiquem com Deus e até a próxima.